pouquinho agora, vou deixar esse bônus aqui para vocês sobre as ferramentas das barras. Então, vamos entender assim. Eu recebo as barras e, como diz a professora Fabiola, o toque é a cereja do bolo, mas a base não é só isso. Eu tenho ferramentas que eu posso praticar no dia a dia. Então, aqui eu vou passar algumas, não todas as ferramentas, algumas ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia, se eu começar a praticá-las. Então, esse é o brinde, vamos dizer assim, dessa palestra de hoje, onde vou ensinar algumas ferramentas. Então, as pessoas que estão assistindo podem receber barras, entrar em contato com um profissional, se for aqui em Curitiba, eu estou à disposição, que eu faça esse atendimento. Também não pode ser feito à distância, esse tem que ser presencial. E também a pessoa pode fazer o curso e ela praticar, fazer em outras pessoas, praticar em outras pessoas. Como as ferramentas de barras, então, podem nos ajudar? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre ela. Primeira ferramenta. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Essa é uma frase que nós devemos falar 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. O que significa isso? Significa que nós estamos nesse mundo que não tem só alegrias. A gente vai passar por situações difíceis, mas muitas vezes a forma como a gente lida com a situação difícil faz com que a situação fique mais difícil. Então, eu estou lá enfrentando um problema de saúde. O estresse que eu fico pela saúde, toda aquela situação que eu estou vivendo, o medo, etc., pode até piorar o quadro de saúde. Então, a forma como eu lido com aquilo pode até facilitar a cura. Então, quando eu falo, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, significa que mesmo as coisas ruins, eu vou conseguir saber lidar melhor. E também vou estar atraindo as coisas que vão me dar alegria e glória. Então, 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, pratiquem e depois me contem como é que estão se sentindo em relação a isso. Vamos para outra ferramenta. Baixar barreiras. Essa ferramenta é bem interessante. Quantas vezes a gente tem que fazer uma negociação, conversar com alguém, resolver alguma coisa, alguém que a gente percebe ou sente que, até às vezes por crenças limitantes, acha que a pessoa está acima da gente, né, por uma questão social, uma questão de formação profissional, e a gente fica numa situação muito desgastante, se sente humilhada. Então, um exemplo é baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Então, eu tenho que conversar com um chefe, eu tenho que conversar um problema de relacionamento familiar, que as coisas não estão legais. Eu vou baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Para quê? Para evitar, né, que eu chegue lá naquela situação de estresse. Com isso, quando eu for me relacionar, as coisas vão fluir muito, muito melhores. Um dos cursos que eu fiz, a professora tinha que fazer uma compra, material de construção para o banheiro. Aí ela foi lá, baixando barreiras, para negociar, porque era uma coisa que ela não sabia comprar, né, que ela se sentia numa situação desfavorável, questão financeira e tudo mais. E ela foi falando, baixando barreiras. Quando veio separou o que ela precisava, o valor acabou sendo até menos do que ela imaginava. Aí ela falou assim, como pode melhorar? Vocês já vão ver daqui a pouquinho que isso aí é uma outra ferramenta. Aí o rapaz falou assim, pessoa que ela estava pedindo desconto, falou assim, posso dar mais, acho que 10%. Imagina. Então, aquilo foi, ela nem imaginava que ainda além dela ter achado que não custou tanto quanto ela imaginou que fosse custar, ainda ganhou mais um desconto em relação a isso. Eu também tenho uma história, né? Eu, logo que abri a empresa, quis abrir uma conta pessoa jurídica. Aí fui no banco acertar, né? Não vou nem citar nomes aqui.
E assim, criaram todo tipo de dificuldade. Tinha que ser pela internet, que não podia ser pessoalmente. Entrei pela internet, e faltava documento, tinha que levar pessoalmente. Enfim, né? Mas como eu tô lá, tudo vem na vida com facilidade, alegria e glória e tal. Cheguei lá, né, para os finalmente, até minha irmã foi comigo. E hoje não vai dar porque tá fora do ar o sistema. Aí saí de lá, fui baixando barreiras. A minha irmã ainda falou assim, você não vai brigar? Você não vai falar nada? Eu falei, não. Ela nem me reconheceu. Aí eu falei, vou ter que abrir essa conta hoje, porque eu precisava da maquineta, do cartão e tal. Aí fui num outro banco concorrente, mas fui baixando barreiras. Cheguei lá, outro atendimento, né? O gerente deu um atendimento espetacular, abri minha conta em 20 minutos, enfim. Situações que a gente tem que estar atento o tempo todo. Esse Baixando Barreiras ajuda muito nessas situações. Viver em estado de pergunta. Então eles dizem assim nas barras, que a resposta desempodera, a pergunta empodera. Então a gente sempre tem que estar perguntando, né? Então alguns exemplos de pergunta. O que eu posso escolher hoje para o meu dia ficar fantástico? Qual a melhor contribuição posso dar para essa pessoa? Então, quem faz atendimentos, por exemplo, qualquer tipo de atendimento, né? Que contribuição eu posso dar para essa pessoa? O que eu posso fazer de melhor para essa pessoa que eu estou aqui atendendo? Outra pergunta interessante, o que mais é possível? Né? Então, a moça, o que pode melhorar? Né? Então, a moça lá perguntou, né? Já estava tão bom aquele preço, olha, o que mais pode melhorar? Né? Ainda ganhou mais um desconto. O que mais é possível que eu nunca considerei? Né? Que coisas gloriosas e grandiosas podem me acontecer hoje? Tá? Como pode ser mais divertido? Então a gente sempre tem que estar vivendo nas perguntas, sempre perguntando o tempo todo. O que pode melhorar, e sempre vai ter o que melhorar, sempre. Leve e pesado. Leve e pesado é quando a gente tem que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, pergunta para o nosso corpo. Corpo, isso é leve ou é pesado? Isso é leve ou é pesado? E a gente vai percebendo que tem algumas coisas que nos incomodam. Evidentemente, vai ter situações em que eu tenho que ir. Mesmo sendo pesado, muito pesado, né? Às vezes uma festa em família que não tá legal para você, alguma coisa ali, você acaba tendo que ir. Mas o que você vai percebendo? O que é bacana nessa ferramenta? Que o seu corpo vai te mostrando o que é leve, o que é pesado. Aquilo que é pesado que você conseguir não fazer é interessante. E você vai perceber com o tempo o que vai acontecendo. Você vai, com a sua expansão de consciência, cada vez menos as coisas vão ser pesadas. Você vai conseguindo lidar melhor com as coisas. E as coisas vão... Porque você vai saber lidar tão bem com aquilo, que aquilo não vai mais... Aquilo que te incomodava, não incomoda mais. Essa eu gosto bastante. Interessante ponto de vista. Ponto de vista interessante. É aquela situação em que você está no meio de uma... Não é bem um bate-boca, mas uma situação assim que você tem que tomar... Você é contrário ao que a pessoa está falando, ou a pessoa está te questionando de algumas coisas, e você simplesmente fala, interessante ponto de vista. Ponto de vista interessante. A primeira vez que eu ouvi isso foi bem interessante mesmo. Foi num curso de barras, que eu estava lá esperando para começar o curso, e a moça perguntou o que eu fazia e tal. Aí eu falei que trabalhava com estética, com atendimentos, tá? Mas que era complicado, que as pessoas não estavam, né, não gostavam muito de pagar, porque achavam que isso era supérfluo e tal. Ela falou assim pra mim, interessante ponto de vista. Eu não entendi muito aquilo, mas o que ela fez com aquilo? Ela me colocou numa situação maravilhosa, de não questionamento, de não julgamento, né? Porque isso não leva a lugar nenhum. Então, imagina na época de eleição, por exemplo, que as pessoas estão lá num debate, ou times de futebol, em que começa aquela discussão,
E um fala assim, interessante ponto de vista. Quer dizer isso, gente? Não quer dizer que eu aceito o que você está falando, mas eu respeito. Né? E isso faz com que a gente não entre em brigas desnecessárias. Isso faz muito bem, diminui muito o estresse. Encerrando então, gostaria que me dessem um retorno, né? Colocassem aí o que acharam. E lembrando que eu dou cursos de barras, então as barras são uma terapia de toque em pontos que aquieta a mente, nos traz de volta para o equilíbrio e cria facilidade, paz e uma sensação de bem-estar. Parecido com uma massagem ou uma meditação, só que muito mais. O curso sobre barras de axis, então, será apresentado por mim, o meu endereço aqui em Curitiba, e vocês podem ir lá, então, no meu blog, que tem sobre o curso, a data, né, o horário, tá tudo lá, valor que vocês podem acessar. Conto com vocês, um grande abraço e até a próxima.